6h33, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E na noite de ontem, um homem foi assassinado com vários tiros no bairro da Compensa. Quem vai trazer os detalhes dessa ocorrência e de outras também é o Fred Rocha. Oi, Fred, nesse caso lá na Compensa, alguém foi preso? Adriane, por enquanto ninguém foi preso e neste crime a polícia tem pouquíssimas informações. O homem de 28 anos acabou assassinado lá. Ele era conhecido como Pacotinho. Ele levou 8 tiros. Foi ali naquelas ruas do bairro da Compensa, na zona oeste aqui da cidade. Segundo informações, inclusive, levantadas pela própria polícia militar e também pelos investigadores da Civil, os bandidos que efetuaram os disparos tiveram até o cuidado, depois que eles concluíram ali aquela execução, de juntar as cápsulas deflagradas das balas, ou seja, para dificultar o trabalho do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Olha o cuidado, como isso tudo foi planejado pelos bandidos e também a frieza com que eles executam aqui na cidade de Manaus. A gente sabe que depois que acontece um crime, o Departamento de Polícia Técnico-Científica é responsável por ir até o local e fazer ali o levantamento de todos os dados e pegar todos os vestígios que são encontrados no local a fim de ajudar a investigação feita pela Polícia Civil. Então, provavelmente agora, os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vão ter um trabalho a mais para conseguir elucidar este crime que aconteceu ali naquela área da cidade. Não se tem nenhuma informação, até mesmo porque os moradores da área têm medo de prestar qualquer tipo de informação para a polícia. Eles têm medo, muitas vezes, de sofrer represálias. Às vezes, quem comete o crime, ou as pessoas que participam da execução, estão próximas dali. E as pessoas que moram nas localidades sabem disso. Portanto, uma vez que a informação é prestada para os policiais investigadores que estão ali, às vezes tem só um olheiro ali naquele local, observando quem é que está falando o que para a polícia, e aí no futuro esta pessoa pode sofrer represália. Por isso, muitas testemunhas preferem ficar caladas e não falar nada à polícia. Também, ontem pela manhã, teve um corpo que foi encontrado boiando no Rio Negro, ali no Colônia Oliveira Machado. A polícia militar foi acionada. Assim que chegou ao local, que verificou que de fato se tratava de um corpo, acionou ao Corpo de Bombeiros, que enviou o batalhão fluvial para o local. O corpo de sexo masculino, aproximadamente 1,80 m de altura, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, até mesmo para saber a causa da morte, que ainda não se tem confirmada. Há uma suspeita de afogamento, né? Ainda não se tem também nem o nome e nem a idade dessa vítima. São casos que a gente sempre lamenta, né? Porque as pessoas são executadas aqui na cidade, a gente não sabe se de fato este afogamento vai ser confirmado no futuro. A gente sabe também que tem muitos casos que os criminosos matam e depois jogam em igarapés, jogam nos rios, enfim. Eles dão um jeito de desovar, que é como a polícia costumeiramente utiliza esse termo, que é quando se mata em algum lugar e joga a pessoa, o corpo, em um outro, até mesmo para despistar a investigação que será feita pela Polícia Civil. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E uma mulher foi flagrada tentando entrar com drogas em um presídio aqui de Manaus. O entorpecente era para o irmão dela. E sabe onde essa droga estava? Dentro de bolas de futebol. A gente sabe que as pessoas que são detentas nas unidades prisionais têm direito ao banho de sol e também à prática esportiva nos momentos de interação. Parte do material cedido para a prática do esporte, muitas vezes, é doado pela família dos internos. Foi o que aconteceu na tarde dessa terça-feira, quando a Raquel Ingrid da Silva entregou bolas para o irmão dela, que é detento no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT. Ele cumpre pena por homicídio, o Carlos Alberto Martins da Silva. As bolas, como todo material que é entregue nos presídios, precisou passar pela vistoria. E no momento em que os agentes de fiscalização submeteram as bolas ao equipamento de raio-x e o body scan, foi detectado que havia alguma coisa dentro das bolas. E os agentes encontraram então uma porção de cerca de 160 gramas de uma substância, de uma erva que parece ser maconha. O entorpecente foi encaminhado para a delegacia onde o caso foi registrado.
A Raquel Ingrid, deverá ter o cadastro suspenso, o que significa na suspensão do direito de visitas. Já o Carlos Alberto Martins, o interno, ficou sem receber tanto as bolas quanto a maconha. Que bom, né? E uma série de assaltos vem acontecendo no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. De acordo com os moradores, os autores desses crimes são sempre os mesmos. Na manhã de ontem, uma vítima foi assaltada quando chegava do trabalho. Imagina um local onde as pessoas vivem trancadas dentro de casa e a maioria das residências vivem assim com os portões fechados ou no cadeado, como essas casas aqui. Bom, este local, esta realidade é vivida pelos moradores aqui da rua Santa Etelvina, que fica no bairro do mesmo nome, na zona norte da cidade. As pessoas deste local estão sendo vítimas de assaltos com muita frequência. Praticamente toda semana alguém é assaltado, não apenas aqui na rua Santa Etelvina, mas também nas ruas paralelas e transversais. E o que é pior, esses assaltos, de acordo com as vítimas, ocorrem, geralmente são praticados pelas mesmas pessoas. Um desses crimes, ou pelo menos a última ocorrência deles, foi nesta quarta-feira, logo cedo pela manhã, por volta das 7h30, quando uma moradora desta rua chegava do trabalho. Ela trabalhou a noite inteira, estava chegando em casa e foi abordada por um homem que estava em uma moto vermelha. Exatamente o mesmo suspeito que essas pessoas indicam como sendo a pessoa que tem realizado furtos, assaltos constantes nesta área. A vítima foi abordada pelo criminoso e ela mesma conta como foi isso. Ele só falou assim para mim, passa o celular, mas assim, tranquilo, passa o celular. Eu olhei para a cara dele e ele, passa o celular, eu tô pedindo celular. Aí eu saí gritando, correndo, pedindo socorro e ele foi embora, ele deu a volta e foi embora. Passei, acho que 1 hora mais ou menos, passando mal, porque eu já passei por isso dentro do ônibus. Mas hoje, assim, parece que foi pior. A gente trabalha, a gente luta para ter as coisas da gente, aí vem um bandido desse para tomar as coisas da gente, assim, na maior, entendeu? É muito triste isso. O assalto ocorrido na manhã dessa quarta-feira foi exatamente nesse trecho onde nós estamos. Mas um pouco mais aqui à frente, ali na esquina, há cerca de 2 meses, uma adolescente que estava acompanhada por outras familiares também foi abordada pelo suspeito que aparentava ter as mesmas características do que fez o assalto na manhã dessa quarta-feira. E eles não agem sozinhos, geralmente agem em casal. É um casal que realiza o assalto aqui de acordo com essas pessoas. Eu estava saindo de casa em torno das meio-dia, 1 para as 2, quando fui abordada bem aqui na esquina por uma mulher e um rapaz de moto. Estava eu, minha tia e minha prima. Estava totalmente um clima chuvoso. E eles vieram dessa rua aqui, só que a gente achou que eles passariam direto, só que eles fizeram a curvatória e foi aí que eles anunciaram o assalto. A senhora que chegava do trabalho, a adolescente que estava na rua com a família, com familiares, há também uma senhora que estava saindo de casa para ir à academia fazer a atividade física. Essa senhora foi assaltada também, isto há cerca de 3 meses e pela mesma pessoa, de acordo com ela. Os moradores têm um grupo de WhatsApp por onde eles compartilham informações, as imagens, os vídeos das câmeras de segurança e eles identificaram que se trata do mesmo criminoso ou dos mesmos criminosos que realizam este crime aqui. No caso desta vítima de 3 meses atrás, ela sequer sai de casa agora com o celular na mão, porque tem medo de ser assaltada. Eu deixo meu celular em casa e toda moto que passa perto de mim eu fico com medo, entendeu? Eu fiquei com medo. É tanto que o meu portão só vai fechado, a gente vai atrás das grades todo o tempo com medo dos assaltos, porque eles vêm, quando a gente nem espera, eles abordam a gente, pedem o que a gente tem, você tem que dar. Se você não dá, ele diz que vai atirar em você. Ficou perigoso caminhar aqui pelas ruas do bairro Santa Etelvina. Há um morador que a residência dele fica na esquina de uma dessas ruas aqui, que nós não vamos identificar a pedido dele mesmo. Esse morador diz que já presenciou dezenas de assaltos nos últimos anos, pelo menos 15 deles no último ano. Como ele sabe que é vulnerável, pelo motivo de a gente não ter um policiamento,
ostensivo, pelo menos a viatura passar algumas horas, não tem nada disso, né? Então, eles têm um horário entre as pessoas que vão para o trabalho de manhã, né, 5 horas, 6 horas da manhã, são esse povo que te pegam. E também há um horáriozinho entre 8 a 10 horas da manhã que eles passam e aí não tem ninguém, né? E as pessoas mais frágeis são adolescentes, senhoras e mulheres que andam só que vão para algum lugar, para a feira, ou que vão para a escola, ou que vão para a igreja. O que os moradores querem é que os bandidos da moto vermelha que estão praticando crimes aqui no Santa Etelvina, nesta área do Santa Etelvina, na rua Santa Etelvina e nas outras ruas, nas proximidades daqui, que eles sejam levados à justiça e responsabilizados pelos crimes que estão cometendo nesta área. O que os moradores aqui querem é tranquilidade, é paz, porque isso ele já não tem há muito tempo. A gente convive com uma doença que é chamada síndrome do pânico. Então, a gente não se percebe, mas a gente vive com essa doença. Porque do nada a gente fica preocupado, com medo, a gente que tem família, a gente fica com medo, né, de qualquer sinistro. Você vê uma moto, alguma coisa assim, um carro, então você fica com esse pânico. E alunos da UFAM que prestaram vestibular interno para a troca de curso, chamado de Extramacro, denunciaram ao Ministério Público irregularidades no processo. A denúncia partiu de um grupo de universitários que disputaram o Extramacro, um vestibular interno que permite aos alunos da UFAM trocarem de curso de graduação, conforme a demanda de cada departamento. O grupo questiona por que foram ofertadas 4 vagas para medicina, se nos últimos 3 anos o curso teria 40 alunos jubilados. Causa estranheza porque a faculdade tem estrutura, né? O hospital foi recentemente inaugurado, o ciclo básico é aqui dentro da UFAM e todos os prédios são novos. E o que foram feitos com essas vagas? Onde estão as vagas desses 40 alunos jubilados, né? Tanta gente querendo estudar, um curso que é muito difícil vestibular e essas vagas estão sendo represadas. A gente não sabe o que foram feito com elas. Em nota, a UFAM explicou que o Extramacro foi organizado segundo a capacidade institucional e as vagas ociosas indicadas pelas coordenações de curso. O Ministério Público Federal disse que solicitou esclarecimentos à reitoria e aguarda a complementação das informações para análise e definição das providências cabíveis. Nós esperamos que a resposta seja o mais rápido possível, porque entramos com a denúncia ao Ministério Público logo que saiu o edital, em agosto, e não temos muitas respostas da UFAM nem do Ministério Público. E agora são 6 horas e 46 minutos, chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso e o Cleiton Pascarelli. Olá meninos, muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Adriane. Vamos falar de uma decisão do STF que diz que a cobrança das taxas de escolas militares não é ilegal. Já para começar a deixar claro, a gente está falando de escolas militares a nível federal. E não do Exército mesmo. Do Exército, não da Polícia Militar. Mas essa decisão pode até ter influência nas decisões locais, né? Exatamente. Na decisão, o relator, na verdade, não na decisão, né? Na defesa que levou os outros ministros a acompanharem o voto do relator, ele usa como argumento o fato de que o colégio militar do Exército, um colégio militar do Exército, é algo que faz parte da instituição. É uma instituição do Exército, mas com a finalidade de ensino. E para a finalidade do ensino, o Exército tem toda uma legislação, normatizações, e foi com base nessas normatizações que o STF tomou essa decisão acompanhando o relator. E o relator disse que está assegurada a gratuidade a esse tipo de ensino, com base nos critérios lá de meritocracia, os critérios para que se acesse a uma escola, a um colégio militar do Exército. E aí o relator também usa a questão de que é a escolha da pessoa matricular o filho ou não numa instituição militar. E que a cobrança, com base nas normatizações do Exército, ela é correta, ela pode ocorrer porque o Exército trabalha e sobrevive a partir de fontes de recursos que vêm do governo e de outras. Então, com base nessa decisão, o ministro Edson Fachin apresentou isso e disse que sim, que a cobrança pode ser feita sim no âmbito das escolas militares do Exército.
volto a dizer o que o Manuel lembrou aí, o ministro entende pela legislação federal que os colégios militares do Exército são uma unidade militar com fins educacionais. Diferente, por exemplo, da nossa realidade aqui no estado do Amazonas, que são unidades educacionais gerenciadas pela Polícia Militar, que, por sinal, tem dado sempre uma grande polêmica, né, Adriane? O que acontece? A SEDUC que administra ali o orçamento, por exemplo, esse tipo de coisa, e a gestão é da Polícia Militar, mas o corpo docente é do Estado através da Secretaria de Educação. E aqui é uma polêmica muito grande há muito tempo, porque normalmente as pessoas que têm uma renda mais baixa não conseguem pagar aquela taxa no começo do ano e ficam de fora desse processo. É feito ali uma exclusão imediata dessas pessoas. Por outro lado, aqueles que conseguem vaga, a maior parte faz questão de pagar essa taxa para ter esse material diferenciado, uma educação diferenciada de acordo com os pais. E isso já foi denunciado em Ministério Público, já chegou à Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive há uma comissão dentro da OAB aqui no Amazonas para dar suporte aos pais que são cobrados, né, de pagar essa taxa. Do outro lado, há uma associação de pais que quer pagar essa taxa e recentemente houve até uma ameaça de que o processo de matrícula nas escolas militares funcionaria como qualquer outra escola aqui do Amazonas, que estadual, né, uma escola pública. E o processo hoje é bem diferente, é feita uma avaliação, é todo um critério, a maioria das vagas são vagas por indicação, então há uma polêmica muito grande. E pode ser, aqui a decisão favorável para o não pagamento, né? A Justiça no Amazonas determinou o não pagamento dessa taxa. E com essa decisão lá no STF, pode ser que alguma coisa mude relacionado a isso, porque é de cabeça de juiz, né? E vamos acompanhar porque, exemplo, lá no colégio da Polícia Militar do Amazonas, ali no Lago Azul, quem está tentando matricular os seus filhos lá está enfrentando dificuldades, porque as taxas que chegam a ultrapassar R$1.000 estão sendo um impedimento para muitos deles. E volto a diferenciar aqui os colégios da PM para os colégios do Exército. O Colégio do Exército, ele é criado no Brasil inteiro para fins educacionais para os filhos de militares e é aberto secundariamente para a comunidade, né, que precisa sim se adequar às regras do Exército se quiserem que os seus filhos permaneçam lá. Diferentemente dos colégios estaduais, que são da SEDUC, do Sistema Educacional Estadual e que são gerenciados pela Polícia Militar, mas que são voltados para a comunidade e não para um público seleto. Vamos continuar acompanhando e ver os desdobramentos, se isso muda alguma coisa aqui na nossa realidade. Lembrando que quem for cobrado agora no começo de ano pode levar até o boleto do pagamento à Ordem dos Advogados do Brasil para depois recorrer contra a unidade escolar. Agora vamos falar das placas do Mercosul, essa polêmica aí de alteração das placas para adequar a todos os países da América Latina. Depois da Justiça barrar, agora o CONTRAN suspendeu a resolução. Exatamente. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a implementar esse sistema, mas aí houve uma ação movida por associações de fabricantes de placas do Rio Grande do Sul. E aí a juíza, a desembargadora Daniele Maranhão da Costa, do TRF1 em Brasília, decidiu por suspender o processo de emplacamento dessas placas do Mercosul em todo o país. O Conselho Nacional, então, decidiu suspender a normatização, as duas normatizações que regulamentavam esse tipo de emplacamento, até que o mérito dessa questão seja decidido, porque vale lembrar que a decisão da desembargadora foi uma decisão liminar, portanto, é uma decisão temporária até que o mérito da questão seja decidido. Como você bem lembrou, Adriane, o objetivo desse emplacamento é justamente evitar fraudes, evitar ou pelo menos minimizar os crimes que se cometem com roubos e furtos de veículos e o trânsito desses veículos para outros países que integram o Mercosul. O objetivo, então, desse emplacamento era isso. Mas na decisão, a juíza colocou justamente
justamente a falta de criação de um sistema de controle desse novo emplacamento, e também ela questionou as competências que antes eram dos DETRANs, dos departamentos estaduais, e com o novo processo teria passado para o DENATRAN, o Departamento Nacional. E aí, na decisão, a juíza questionou isso, suspendeu o emplacamento, e agora o Conselho Nacional suspendeu a normatização. Está tudo parado até que se julgue o mérito da questão. Olha, segundo inclusive a Associação dos Fabricantes, né, de placas, enfim, veiculares, o grande problema é que houve um investimento inicial para isso, não só da própria associação, mas do próprio governo federal, através do SERPRO. E outros 9 estados, além do Rio de Janeiro, também já investiram para a mudança do sistema para se adequar ao Mercosul. Então, isso acaba mexendo com o erário público, né? Enfim, o grande problema é que, segundo ele, se isso permanecer, essa suspensão permanecer e for perpetuada, vai ser dinheiro público jogado no ralo, Adriane. E a ação que deveria ser para justamente evitar um crime, né, evitar as fraudes nessa área, acaba caindo por terra, tudo pela falta de planejamento, né? Por aqui, por enquanto, não muda nada, né? Por enquanto, não. Muito obrigada, meninos. Um ótimo dia para vocês e até amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Adriane. Tchau, tchau. E o Sindicato Ligado à Construção Civil promove hoje um evento gratuito para as mulheres. Entre as atividades vão ser oferecidos exames de mamografia e preventivo. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente é a Thea Morel, que já está ao vivo. Oi, Thea, muito bom dia para você. Onde vai ocorrer esse evento e como é que faz para participar? Olá, Adriane, bom dia a todos. Olha só, Adriane, esse evento vai acontecer durante a noite, a partir de 6 horas da noite, de 6 até as 8, vai estar disponível a principal atividade, que é uma palestra falando sobre o empoderamento da mulher, né? E sobre como a vida das mulheres pode ser um mar cor-de-rosa todos os meses do ano. Essa palestra começa às 18 horas e vai acontecer no auditório do Sindicato das Empresas da Construção Civil, que fica no centro de Manaus, na rua Simão Bolívar, número 334. No mesmo espaço estarão também acontecendo as outras atividades, como você mesmo falou, né? Tem consulta, tem mamografia, tem agendamentos para quem quiser também ter esse atendimento médico, tudo para que as mulheres e principalmente aquelas familiares de pessoas, de trabalhadores da construção civil, que são a maioria, também possam participar e possam se engajar nessa campanha do Outubro Rosa. Para você se inscrever para as palestras e saber um pouco mais sobre o evento, tem alguns telefones que você pode ligar. Um desses telefones é o 3233-7880 e tem também o site, né, do Seconce, que é o www.seconce-manaus.org.br. A partir desse contato direto, você pode saber exatamente que horas começa cada atividade e o que você precisa também levar para participar dessa atividade. É voltada principalmente para as mulheres que já trabalham na construção civil. Mas durante todo o mês de novembro, o mês do Outubro Rosa, né, o sindicato ele também visitou vários canteiros de obras na cidade para identificar mulheres trabalhadoras. Esse número de mulheres, inclusive, tem aumentado nos últimos anos. E além das mulheres trabalhadoras, para sensibilizar os homens a levar as informações sobre prevenção, sobre saúde, sobre cuidados, também para as mulheres das suas famílias. E por isso esse evento também está aberto não só para as mulheres trabalhadoras da construção civil, mas também para quem é familiar de alguém que trabalha na construção civil. Evento gratuito, precisa só agendar a participação e quem sabe ter aí uma noite de muita informação e muita prevenção. Adriane. E isso é importantíssimo, né? Vai lembrar que a gente está no mês do Outubro Rosa, então quanto mais você puder se prevenir de doenças, né, de iniciar um tratamento o mais rápido possível em caso de diagnóstico, quanto antes melhor, as chances de cura são bem maiores. E agora eu tenho informação de trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar as imagens do nosso drone que está lá no centro de Manaus. Estamos na Manaus Moderna, ali na Lourenço da Silva Braga. Trânsito flui com tranquilidade nessa área da cidade. Trânsito vai fluindo para quem segue ali no sentido do mercado municipal e também para quem vem para o bairro de Educandos. Perceba ali do lado esquerdo, a margem do Rio Negro. O rio já está com um volume de água bem baixo, né? A gente que costuma circular no centro percebe que essa área
Nazaré, normalmente é uma das áreas em que você mais percebe o volume de água do Rio Negro, que atravessa e chega até do outro lado ali, perto do mercado, onde acaba virando um mercado irregular ali de pescado. E por enquanto o trânsito flui com tranquilidade, né, para quem está indo nessa quinta-feira fazer as compras ali da semana, na Feira da Manaus Moderna, da Banana, no Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Trânsito flui com tranquilidade na Lourenço da Silva Braga. É uma área com pouco estacionamento, né? Tem apenas um estacionamento privado nessa região, as outras vagas são na rua e geralmente o que acontece é estacionamento em fila dupla por conta do carga e descarga de passageiros, frete também, mas hoje, pelo menos nesse horário, para você que está pretendendo ir para o centro, é uma boa opção para você. Aqui a gente está sobrevoando exatamente a Feira da Manaus Moderna, vamos nos aproximando ali do Mercado Municipal Adolfo Lisboa para mostrar para você essa obra que é um patrimônio da nossa cidade, né? Cidade que completou 349 anos ontem. O maior volume mesmo é para carga e descarga mesmo de frete. São os veículos de frete que atravessam de um lado para o outro aqui da feira para as embarcações, para levar tanto para o interior e para trazer também alguns insumos que vêm do interior do estado do Amazonas. Trânsito, uma maravilha nessa manhã de quinta-feira na área do centro da cidade. Lá na frente a gente vê o Porto Privativo de Manaus e também o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens ao vivo, porque agora eu vou para o intervalo e já eu volto para falar da inauguração de mais um posto do Cine. Por lá vão ser oferecidos vários serviços ao trabalhador. E a gente mostra ainda a correria por uma fantasia de Halloween e a procura pelas decorações de Natal, há 2 meses da festa. Eu volto em instantes, não saia daí.